Hoje mais um rolê meio documental. A gente vai andar hoje por uma região bem underground aqui de Tóquio, um bairro muito pouco conhecido, que hoje em dia é muito pouco movimentado, mas que no passado foi um centro comercial. Mas é um lugar que não acompanhou a urbanização, não acompanhou a modernização da cidade, e hoje em dia ele é meio esquecido. Esse lugar que a gente vai se chama Tateishi, é uma região afastada do centro de Tóquio, né? Um lugar que passa longe dos guias turísticos. Tem muita história por lá, uns becos sombrios, muito interessantes, que tem muitos detalhes ali que a gente pode entender um pouco de como foi a história daquele lugar e as coisas que aconteceram por lá no passado. Desde a primeira vez que eu fui lá, que eu desci da estação, já senti uma vibe muito pesada no lugar. É um lugar realmente muito triste, muito melancólico assim, né? As ruas são praticamente vazias, é um bairro que moram principalmente idosos, né? Pessoas que estão lá desde aquela época do passado em que aquele lugar era de fato movimentado. É uma região que vem passando por uma reurbanização, então o lugar que a gente vai passar hoje é um lugar que provavelmente não vai existir mais daqui a alguns meses. Todo esse conteúdo que a gente vai mandando aqui, como sempre, é um conteúdo que é muito difícil de você achar na internet. É uma parte de Tóquio que é muito pouco explorada, mas que tem muita coisa legal para ver lá, mano. Esse tipo de lugar, né, que nem essas vielas aqui de Tateishi, os japoneses costumam chamar esses lugares de shitamachi. Esses lugares são pedaços de Tóquio, né? Não necessariamente o bairro inteiro, mas alguns pequenos pedaços de Tóquio que não acompanharam a urbanização, a modernização da cidade. E eles continuam meio que parados no tempo, né? Alguns deles até meio abandonados, como é o caso desse aqui. Esses são lugares que muitas vezes no passado foram lugares movimentados, mas que hoje em dia estão aqui completamente esquecidos. As ruas desertas, e que carregam ainda um pouco daquela atmosfera do passado, né? Essa região aqui de Tateishi, ela era movimentada no passado por dois motivos principais. Primeiro, porque aqui perto passa um rio, que é o rio Arakawa, que é um dos principais rios de Tóquio. E antigamente era comum que as cidades fossem construídas nas margens dos rios, né? Para facilitar o abastecimento. E outro motivo é que aqui em Tateishi tem uma pedra que inclusive se chama Tateishi-sama, né? O nome da região deriva dessa pedra aí, que era uma pedra que os japoneses consideravam sagrada antigamente. Então eles vinham muito para cá para venerar essa pedra e rezar para essa pedra. Foi outro motivo pelo qual essa região acabou sendo conhecida no passado. Essa região também foi muito lembrada sempre por causa das fábricas de brinquedos. Tinha muita fábrica de brinquedo aqui. Fábricas pequenas, né? Coisas de fábricas de família, né? Assim. Principalmente também porque era uma região próxima ao rio e os fabricantes usavam a água corrente do rio no processo de tingimento dos tecidos que eles usavam para fazer as roupas das bonecas e coisas assim. Eu não sei como é que funciona o processo de tingimento exatamente, como que era, né, antigamente, mas essa região também ficou conhecida por isso daí. E como todas as outras regiões de Tóquio, né, aqui em Tateishi também tem yokochos. Os yokochos, eles são esses becos mais obscuros, esses becos mais escondidos, que nem esse daqui que a gente vai entrar agora, que é o mais profundo, o mais decrépito aqui de Tateishi. Esse aqui se chama Nonbei Yokocho, tá escrito aí na placa. Um nome muito parecido com o Nonbei Yokocho lá de Shibuya, né? Que é um dos yokochos mais famosos de Tóquio. Esse daqui, apesar do nome parecido, não é nem um pouco famoso, né?
pelo menos não mais hoje em dia. Ele é bem escondido, ele é bem antigo, e bem discreto, né? É um lugar que não tem muita luz, não é como os yokochos mais populares que a gente já passou, né? Esse aqui é realmente um lugar escondido, um lugar mais tradicional, que só quem é realmente muito local, né? Quem realmente mora aqui e que já conhece isso aqui há muitos anos, é que frequenta esses estabelecimentos, né? É até difícil imaginar como que esses bares ainda sobrevivem hoje em dia, se é que sobrevivem, né? E só de andar por aqui a gente sente essa atmosfera, né? Essa melancolia, por você sentir que tudo isso aqui é velho, que tudo isso aqui é esquecido, né? Esse silêncio, essa ferrugem, tudo isso traz esse ar de tristeza. É um lugar muito triste. Apesar de você ver que, né, pela forma que foi construído, pelos detalhes, você percebe que é um lugar que tem muita história, um lugar que um dia já foi provavelmente um lugar movimentado, mas que hoje está aqui as moscas, né, se deteriorando. É interessante ver como aqui em volta já tem diversos canteiros de obra, porque a área vem passando por uma reurbanização muito rápida, né? E é muito provável que tudo isso aqui que a gente está vendo agora, em pouco tempo, desapareça. Ainda que esses becos não sejam demolidos, é meio que evidente que eles não vão continuar do jeito que eles estão agora, né? São estruturas muito velhas que provavelmente vão ser reformadas. E ainda que não sejam completamente demolidos, com certeza eles vão perder essa atmosfera que a gente ainda consegue ter hoje aqui. É interessante ver as casas aqui em volta, né? Tudo cheio de informação, né? Tudo muito compacto. Os japoneses, eles também têm muito essa cultura do acúmulo, né? Então eles guardam muitos objetos, né? Eles não se desfazem dos objetos. Então a gente vê os canteiros, as varandas das casas cheias de objetos, de coisas esquecidas, né? As paredes muito velhas, as construções de madeira apodrecida já. Tudo isso ficou aqui para trás, né? É um lugar que parece realmente uma cidade fantasma, um lugar esquecido. A maior parte dos yokochos, não só esse daqui, mas grande parte dos yokochos, eles têm banheiros, banheiros públicos, né, no meio do beco, como é o caso desse daqui. Isso é principalmente porque os bares, né, desses becos são muito pequenos, né, o espaço é muito pequeno nesses becos. Então, ao invés deles terem um banheiro em cada bar, né, eles fazem um banheiro público que aí já serve para todos os estabelecimentos, né? Inclusive em yokochos mais movimentados, né, como não é o caso desse daqui, mas nos mais movimentados é muito comum você ver os japoneses frequentemente saindo dos bares para usar o banheiro público ali do yokocho. É interessante esses selos, né, esses adesivos que são certificados que esses estabelecimentos receberam no passado, tem o ano, né, 59, 89. São certificados que esses estabelecimentos receberam, enfim, por prêmios que eles receberam, né? Aqui também 58. Mostra que realmente é um lugar que chamava atenção no passado, né? Até o período pós-guerra. É claro que a história daqui é muito anterior à guerra, né? Tudo isso aqui foi construído, essa coisa do rio, né? Que as cidades eram construídas nas margens do rio. Tudo isso é muito anterior à guerra, né? Mas até o período pós-guerra, essa região ainda era um lugar mais movimentado do que é hoje em dia, né? E tudo isso começou a mudar quando a urbanização começou a tomar conta do resto da cidade, né? E outros grandes centros comerciais começaram a se formar em outros lugares de Tóquio, né? É interessante também de ver alguns cartazes que ficam nas portas dos estabelecimentos, né? Cartazes antigos, como é o caso desse daqui, ó, o Corpo de Bombeiros japonês. Algum significado tem, né? A gente consegue imaginar
as histórias que estão escondidas nesses estabelecimentos, nessas paredes, nesses becos. E ao mesmo tempo traz essa melancolia, essa coisa que a gente fica imaginando, né? Aqui, ó, fotos, a gente consegue ver fotos, provavelmente a dona do estabelecimento com clientes, né? Que frequentavam, ainda frequentam. Enfim, é um lugar que tem realmente muita história em cada centímetro, cada detalhe. É um lugar atulhado de detalhes, né? Pra todo quanto é lado. E tudo isso deixa muito claro a história que tem aqui por trás disso tudo, né? Que muito pouca gente conhece, que muito pouca gente lembra hoje em dia. É interessante essas luminárias em forma de bola, né? No meio do beco. As telhas translúcidas, assim como em outros becos que a gente já andou também, deixam essa penumbra, né? Essa meia luz que paira ali em algum lugar entre o aconchegante e o tenebroso. Eu acho interessante como alguns desses estabelecimentos parece que eles se esforçam para mostrar, para tentar deixar esse lugar um pouco mais alegre. Mas hoje em dia esse esforço é meio que em vão, né? A gente consegue ver a quantidade, tem alguns restaurantes que são cheios de cartazes e lanternas na porta, mas é tudo antigo, tudo abandonado. As ruas vazias, passa essa sensação de uma cidade fantasma, como se você estivesse num lugar que, por algum motivo, as pessoas simplesmente desapareceram e a vida delas ficou para trás, ficou aqui. Em alguns estabelecimentos, algumas casas, a gente consegue ainda ouvir as pessoas conversando lá dentro. Tem pessoas ali, claro, mas os estabelecimentos eles estão fechados. E não sei, tudo isso transmite também essa solidão, sabe? Tem muito essa coisa da solidão nessas ruas. É um lugar muito triste, muito esquecido. Mas apesar de tudo, é um lugar que, se tá de pé até hoje, é porque as pessoas têm boas memórias daqui. Os japoneses, principalmente os que viveram naquela época e que frequentaram esses becos, esses bares, alguns deles que talvez até frequentem até hoje, gostam desse lugar e devem ter boas lembranças daqui, daquela época. E a gente que pegou só a história agora, aqui no fim, só consegue ter a ideia de como era isso no passado e registrar, porque é muito possível que daqui a pouco tempo nada disso exista mais.